22 anos, estava vivendo a vida bem louca, fui pro fundo do poço e que eu não via mais situação para minha vida. Ir para festas, ir para os bares com as minhas amigas e a partir daquele momento aquilo já não me entrava. Quando eu morrer, para onde eu vou? Eu tive muitos problemas com a minha mãe, com os meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Jesus é Real, em transmissão também para a Rádio Resistência, uma rádio cristã luso-brasileira para edificar a todos vocês. E no programa de hoje, a presença inigualável desses dois cristãos de peso aqui, temos a presença do professor e pastor Roni da Luz, que conduz a Igreja da Assembleia Americana aqui em Portugal, nós estamos no Porto especificamente. E também temos a presença da Bárbara, aqui uma pregadora de grande quilate, uma pregadora também de bilíngue, que fala em português, prega em português e espanhol. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada, André, pelo convite. E eu gostaria de começar com uma pergunta que eu acho muito interessante para o pessoal entender da decisão e o caminho que vocês estão traçando hoje. Que é, em que momento da vida de vocês houve uma conversão e uma decisão clara de eu vou seguir Jesus Cristo, é isso que eu quero para minha vida, a partir de hoje é isso que eu vou seguir. Então, eu gostaria que você, Bárbara, começasse primeiro as damas, se o senhor permitir, professor. Está permitido. A gente respeitar aqui essa questão, né? Mas pronto. Então, Bárbara, por favor, explica como foi a sua conversão, como foi que aconteceu, e uma segunda pergunta, se você puder responder na sequência. Como é que foi para sua família e os seus amigos essa sua decisão? Ok. Bom, a minha conversão ela aconteceu no momento mais complicado da minha vida. Ali no auge dos meus 22 anos, estava vivendo a vida bem louca. E aí eu vivi uma situação em que eu fui pro fundo do poço e que eu não via mais situação para minha vida. Então, eu fui aquela parte dos cristãos que se entrega para Deus, né? Quando já não vê mais saída. Quando tá no fundo do poço, a gente lembra que existe um Deus, né? Ou a gente vai pela dor ou vai pelo amor. Eu fui pela dor. Então, eu conheci Deus já na minha infância. Eu sempre cresci, né, num lar cristão, conhecia o evangelho, não de forma profunda, mas quando eu cheguei nessa situação na minha vida, que eu não via realmente mais solução, eu falei, não, é só Deus mesmo para me ajudar e para me levantar de onde eu tô. E ali, numa célula, eu me entreguei para Deus e foi a coisa mais extraordinária que eu fiz na minha vida. E agora, sobre a segunda pergunta, eu não tive resistência em relação aos meus amigos e familiares, graças a Deus, foi tudo bem, mas assim, houve uma grande mudança na minha vida. Eu tinha uma rotina de ir para festas, ir para os bares com as minhas amigas e a partir daquele momento aquilo já não me entrava, sabe? Então, houve essa ruptura, mas elas sempre me respeitaram, sabe? Então, nunca me senti, ficou crente, ficou santa. Ficou ovelha, digamos, a ovelha negra, né? Deveria ser ovelha branca, mas vira ovelha negra, né? Exato. Então, graças a Deus, minha caminhada cristã, assim, é em paz. Que bom. E você, professor, teólogo, pastor Roni, um homem também de grosso quilate cristão, como foi a sua conversão e houve alguma resistência, algum preconceito com os seus amigos da época que você não era cristão, ou o senhor já nasceu num lar cristão e sempre foi assim? Muito bem, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Boa tarde a todos, ou bom dia, dependendo do horário que vão estar vendo. Boa noite, boa madrugada. Para mim é sempre um privilégio estar com você, obrigado, viu, nós André? Que agradecemos. E principalmente agora, nessa transmissão dessa rádio muito boa, que eu tenho certeza que vai atingir muitos corações. E estar hoje aqui com a teóloga, pregadora, o André também é teólogo e é ensinador, e estar aqui também com a Bárbara, que é uma grande pregadora do evangelho, né? É um prazer muito grande. Bom, quando eu me entendi por gente, eu tinha uma média aí de 5 anos de idade. Quando eu me entendi que eu existia, eu tinha uns 5 anos de idade, e a partir daquele momento que eu entendi
que eu existia, ou seja, tinha consciência da minha existência, a primeira coisa que eu pensei foi, quando eu morrer, para onde eu vou? Eu não conhecia Deus, eu não conhecia a Bíblia, eu não tinha conhecimento de nada. Mas eu tinha esse pensamento. Quando eu morrer, às vezes eu ia no velório de algum familiar e eu pensava, para onde ele foi? Eu tinha essa curiosidade. Essa curiosidade, ela só foi sanada quando eu conheci a minha esposa, a missionária Janete da Luz. Eu cheguei na casa dela e vi versículo bíblico lá na casa dela e perguntei, o que é isso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso ali me chamou a atenção. Ela disse, é um versículo bíblico. Eu perguntei, o que é a Bíblia? E ela começou a evangelizar. Ela começou a me evangelizar e ela não era evangélica. E de repente eu desejei conhecer a Bíblia. Ela me deu uma Bíblia. Eu, sem ser evangélico, comecei a ler. Ela me levou para a igreja. Foi ela que me levou para a igreja. Entreguei minha vida para Jesus. Eu fui para a igreja, uma pessoa normal, voltei com uma mente completamente transformada. Naquele dia, Deus me transformou. Agora, concernente aos familiares, eu tive muitos problemas com a minha mãe, com os meus irmãos. Eu tenho uma irmã, por exemplo, até hoje, que ela fala, olha, eu gosto de você, de cristão você, mas nenhum outro. Ela é fechada até hoje. Mas ela diz que gosta porque eu sou irmão. Então, eu tive muita dificuldade, muito mesmo com a minha mãe, mas graças a Deus eu resisti a todas as dificuldades, nunca deixei que me afetasse. Minha mãe mesmo, ela cansou de dizer, se você continuar nessa religião, você não vai ser meu filho. E aquilo não me afetou. Eu sabia que um dia minha mãe iria mudar de ideia, porque eu estava tão transformado e tão feliz com Deus. Convicto, né? Poxa, Deus me deu uma convicção real, aquilo era real. Era mais real do que o mundo que eu estava vendo, como Sócrates dizia, né? O mundo real para Sócrates era o mundo sobrenatural, então o mundo real para mim era um mundo sobrenatural, eu estava convicto disso, então nada me abalou. Tanto é que hoje boa parte da minha família são evangélicos, graças a Deus, né? Glória a Deus. Graças a Deus. E agora vamos entrar no tema vida cristã na prática. A gente passeou aqui pelo começo da vida cristã de vocês e eu faço a pergunta para você, Bárbara. Nos dias de hoje, como é possível uma pessoa com uma vida cristã convicta lidar com redes sociais, lidar com internet? Isso atrapalha? Isso pode ajudar? É preciso haver um orar e vigiar ali para se manter um equilíbrio? O que é que você pode nos aconselhar sobre isso? Tem que ter um orar e vigiar, porque a internet é um mundo, né, que tem de tudo ali dentro. Então a gente pode usar essa ferramenta para o bem, né? No caso, fazer um estudo, se aprofundar, né, nas coisas de Deus, ou a gente pode usar para o mal também. Então, as redes sociais, principalmente, elas são feitas ali de forma para puxar a nossa atenção. Você entra ali para ver uma coisa e você, quando se dá conta, você está rolando aquela tela ali já há um tempão. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Porque realmente isso toma muito tempo da nossa vida e a gente acaba perdendo tempo que a gente poderia estar fazendo outras coisas, né? Para Deus, tá crescendo em entendimento da palavra e a gente está ali dando o nosso tempo, dando a nossa vida a coisas que são fúteis. Então a gente tem sim que vigiar, tomar muito cuidado com o que a gente faz na internet. Mas a internet, ela é uma bênção também, porque através da internet a palavra é divulgada, né? A gente pode fazer estudo, a gente pode aprender, a gente pode se conectar com tantas pessoas. Verdade. Né? Então, a internet, se a gente souber usar ela de forma correta, ela é uma bênção. Mas a gente tem que realmente prestar muita atenção, como que a gente está usando. E aproveitando esse gancho, pastor Rony, o que é que o senhor tem a dizer à luz da Bíblia e da teologia sobre as distrações do mundo hoje e uma pessoa que está na vida cristã? Hoje a gente consegue ver muitas pessoas, às vezes, que até frequentam a igreja, mas não vivem ali uma vida cristã verdadeiramente, né? Ela acha que só por estar ali gastando 1 hora do seu domingo por semana, louvando ou escutando uma palavra que é dita pelo pregador, mas quando volta para casa esquece, pastor, de tudo que foi dito.
Literalmente, as distrações da vida, Jesus falou no livro de Mateus capítulo 6, né? Quando Jesus ele fala sobre a nossa preocupação com as coisas desta vida. E quando Jesus ele chega para aquele jovem rico, o jovem rico primeiro chega para ele e diz: olha, o que farei para herdar a vida eterna? Aí ele diz: guarda os mandamentos. Ele diz: eu faço isso desde a minha mocidade, desde a minha meninice. Aí Jesus Cristo falou: vamos fazer o seguinte, você quer ser perfeito? Então você é rico, vende todos os teus bens, pega o teu dinheiro, doa aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, aí você vem e segue-me, fique tranquilo. Aquele jovem, ele ficou muito triste porque ele possuía muitos bens. Há pessoas que não possuem bens materiais, mas eles possuem distrações, e isso, como aqueles bens materiais tirou a atenção de Cristo da vida daquele jovem, essas distrações ela pode tirar, e tira com certeza a atenção da pessoa em Jesus, porque Jesus ele precisa ser visto como o centro em tudo em nossa vida. Na nossa vida familiar, ele precisa ser visto como o centro. Na nossa vida espiritual, nossa vida financeira e nossa vida física. A partir do momento em que eu deixo de ver Cristo como centro e vejo qualquer outra coisa como centro, aquilo tirou a minha distração. É por isso que Jesus Cristo disse, primeiramente, a maior preocupação do ser humano. Ele disse: olha, não esteja preocupado com as coisas desta terra, com o que vestir, com o que comer. Esteja preocupado em agradar a Deus, em buscar o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Buscar ali, no original grego, é tratar com força, em conhecer. Então ele estava dizendo bem assim, olha, o teu principal alvo, quando você entender que o teu principal alvo é Deus como o centro de tudo em sua vida, então nada vai te distrair. Mas a partir do momento em que você não entende isso, você vem para a igreja como algo que não é prazeroso. Eu estava falando isso agora há pouco. Algo que não é prazeroso, vem para a igreja por vir, né? Eu vou para a igreja porque eu tenho um cargo na igreja, eu vou para a igreja porque o pastor, ele vai notar a minha falta, eu vou na igreja porque eu tenho que pregar. Não! A partir do momento em que eu pensar assim, eu vou na igreja porque eu tenho que fazer tal coisa, eu não tenho mais Jesus Cristo como centro. Mas a partir do momento que eu penso assim, eu vou para a igreja porque eu amo a Jesus, é um prazer para mim estar lá, eu amo estar lá. Quando eu digo vou para a igreja, eu estou falando de um culto no lar, estou falando do templo, estou falando de um culto dentro de um trabalho. Aquele prazer, como Deus é o centro, tem que estar na tua vida. E vocês acham que a partir do momento que eu assumo esse amor por Jesus Cristo, por Deus, eu encontro o meu propósito? Será que esse é o primeiro indício de eu achar o meu propósito? Essa é a pergunta que eu faço. Porque muitas vezes eu já até vi e convivi com pessoas que se diziam cristãs, independente da denominação, mas você vê ali nos olhos que falta alguma coisa para aquela pessoa. Será que ela não tem ainda se entregado verdadeiramente, não faz ela não encontrar um propósito? Qual seria o primeiro passo para achar esse propósito? Essa aqui é a pergunta do fato. O que você tem a dizer sobre isso? Então, no meu caso, saber qual que era o meu propósito não foi algo simples. Na verdade, isso aconteceu há pouco tempo atrás. Mas enquanto eu não sabia qual que era o meu propósito, eu tinha uma sede, um desespero muito grande para saber. Eu sabia que eu queria servir a Deus, mas eu não sabia como servir a Deus. Não sabia, eu me via muito limitada, eu me via muito pequena, então eu não sabia como que eu poderia servir. E eu me questionava muito a Deus em relação a isso. Eu falava, Senhor, o Senhor sabe que eu quero te servir, que eu quero fazer algo pro teu reino, algo para as pessoas, que eu possa ser luz de fato nessa terra, mas eu não sei como fazer, eu não sei o que fazer, sabe? Eu amo a tua palavra, eu amo estudar a tua palavra, eu amo conhecer a tua palavra, eu gostaria de compartilhar a tua palavra, mas eu tinha muita trava de fala, sabe?
Então, eu pensava assim, como que eu vou ser capaz de compartilhar outra palavra, sendo que eu tenho dificuldade para falar com as pessoas? Eu sempre fui muito quieta, muito tímida. Então, eu não sabia como que isso ia acontecer, como que essa chave ia virar. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, algo tem que mudar na minha vida. Então, comecei a buscar coisas para me conhecer, sabe? Foi numa fase de autoconhecimento que eu descobri, eu tenho limitação e eu tenho bloqueio com isso. Então, eu descobri ali um bloqueio, né? Eu descobri uma limitação e eu falei, não, eu vou romper isso daqui agora, sabe? Eu sou filha de Deus, sou feita em imagem e semelhança de Deus. Nada mais vai me parar, nada mais vai me bloquear, sabe? Se eu tenho que fazer isso, se eu quero fazer, eu vou fazer. Não vai ser medo que vai me parar, não vai ser timidez que vai me parar, então eu vou. E aí foi quando eu comecei a gravar vídeos pro Instagram, no ano de 2023, recente. Então, gravei meu primeiro vídeo, curtinhos, vídeos falando sobre a Bíblia. E ali eu comecei a ver, sabe, que fluía. As pessoas me mandavam muito, assim, um feedback. Nossa, Bárbara, seu vídeo falou muito comigo. Nossa, como Deus te usa, não sei o quê. E aí foi me dando, assim, mais vontade de continuar falando da palavra de Deus. Então, ali eu vi o meu propósito, né? Através de um bloqueio, uma dificuldade que eu tinha. E eu vejo que muitas pessoas são assim também. Tem gente que tem muita facilidade com algo e que Deus quer te usar naquele algo, naquilo que você já tem habilidades para fazer. E tem situações e outras pessoas, como foi no meu caso, que Deus queria me usar naquilo que eu tinha muita dificuldade e que eu precisava vencer aquilo e permitir que Deus fizesse aquilo que Ele tinha para fazer através da minha vida. Então, eu hoje estar aqui no podcast falando isso é um romper gigante para mim. E eu tô indo assim, não que seja fácil para mim, nem natural, mas eu vou. Com medo, com tremedeira, com o que for. Eu vou. Vai do jeito que vai, eu tenho que ir. E pronto. Só vai, né? Só vai. Que interessante. Então, houve um processo e a gente tem, então, que respeitar esse processo, né? Para as pessoas de casa que estão no carro, ou nos ouvindo na rádio, ou no YouTube, que são cristãs, estão começando agora, há de se respeitar um processo, de se ter paciência. Acho que a oração é uma ferramenta muito importante para ter esse relacionamento, para entender qual é o nosso chamado, cumprir o nosso chamado diante de Deus. Eu também vivi um pouco isso de, Senhor, eu quero fazer alguma coisa, me diz o que é que eu posso fazer, né? Mas a timidez, às vezes, coloca a gente numa limitação muito grande. E eu gostaria de ouvir de você, professor, o que é que o senhor acha em relação ao propósito? Com o senhor, foi uma coisa, o seu propósito chegou logo, ou o senhor também passou por um processo um pouco mais longo de entender que um dia o senhor seria pregador, ou seria pastor, ou não, o senhor rapidamente já queria isso e correu, foi com tudo para cima? É muito interessante a sua pergunta, porque ela trata de dois assuntos, né? Ela trata do amor e do propósito. São duas coisas maravilhosas. O amor, nós sabemos que tem 4 vertentes na Bíblia Sagrada, dentro da língua grega, como nós já falamos em outra ocasião. Mas esse amor aqui, que nós estamos falando agora, é o amor ágape, ou seja, o amor que eu sinto por Deus, ele me leva a esse propósito, isso que a Bárbara acabou de falar. É o amor ágape. Ela ama a Deus. Você ama a Deus verdadeiramente, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Então, isso aí vai fazer com que ela busque aquilo que ela pode fazer para Deus. Então, veja que o amor a Deus leva ao propósito. Agora, descobrir o propósito, no meu caso, eu descobri na semana em que eu entreguei minha vida para Jesus. Por quê? Porque já me veio um desejo muito grande. Na semana que eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui para o centro da cidade pregar. Uma semana eu fui para a praça, ficar lá sozinho, lá gritando. E a Janete falava, Ni, você já foi para o centro de Cuiabá? Eu morava em Cuiabá, numa praça que passa centenas de pessoas ali o dia inteiro. E eu fui para lá. Eu fiquei 2 horas pregando, com a Bíblia na mão, sei lá se alguém me ouviu, se não ouviu, mas eu já entendi que eu tinha um chamado de Deus para ensinar e para pregar e para pastorear. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a trabalhar dentro desse assunto. Bom, todos nós precisamos fazer isso que a Bárbara fez. A Bárbara entendeu o propósito dela, mas primeiro ela amou a Deus, para depois buscar, Senhor,
que eu posso fazer para ti? Ela estava perguntando, o que o Senhor tem para mim? Essa foi a pergunta da Bárbara para Deus. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Porque eu preciso descobrir. E esse é o problema da grande massa da população. Eles não sabem qual é o propósito que Deus tem para eles. E eles vivem uma vida simplesmente de vir na igreja. Quando eu descubro quem eu sou, quando eu descubro por que eu estou aqui nessa terra, quando eu descubro quais são as minhas habilidades aqui que Deus já me deu, eu já nasci com elas, Deus me deu, plantou em mim como uma semente. Você planta uma semente de laranja, vai nascer laranja, ela já tem todas a matéria-prima necessária para nascer um pé de laranja. Assim é nós, assim somos nós. Então, quando eu descubro o propósito de Deus na minha vida, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu não sinto inveja de ninguém, eu não comparo a minha mensagem com a do outro, não, porque eu sei onde eu vou chegar. Propósito é isso, quando você descobre quem você é, não, eu nasci para isso, e eu sei onde eu vou chegar. Nada mais faz sentido com as outras pessoas no sentido de inveja, no sentido de querer copiar, no sentido... Não. Por quê? Porque você descobriu. Quando Jesus Cristo nasceu e ele cresceu, ele já sabia quem ele era. Na primeira reunião que Jesus teve com os discípulos, ele falou bem assim, olha, eu vim a esse mundo e eu vou morrer. A primeira reunião, ele disse, eu vou morrer. Ele estava falando do propósito, eu vim aqui para isso. Eles assustaram. Então, quando você sabe do propósito de Deus na sua vida, tudo melhora. Você sofre, mas sofre igual o apóstolo São Paulo, com prazer. Sim. Tudo fica diferente, tudo fica mais claro, tudo fica melhor. Nada te abala, porque você sabe que você está aqui hoje, mas você sabe onde você vai chegar. Certo? Então, o conselho que eu dou para todos os que estão nos ouvindo é descobrir. Eu não posso descobrir para alguém, mas a pessoa pode descobrir. Olha o que a Bárbara falou. Senhor, o que o Senhor quer comigo? Essa é a oração fundamental para nós descobrirmos qual é o propósito de Deus para conosco nessa terra. E eu faço agora aqui uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês me respondessem, na caminhada cristã de vocês, qual foi o primeiro indício que vocês sentiram que estavam no caminho certo? Você, Bárbara, agora há pouco citou, mas eu não sei se foi isso. Uma pessoa, por exemplo, te mandar uma mensagem, nossa, sua mensagem mudou meu dia. Se foi uma atitude como essa, e também qual foi, assim, um outro momento em que vocês disseram, Senhor, se não fosse por você, eu não conseguiria passar por isso hoje. Eu só consigo porque eu te amo. Então fica aqui os dois lados opostos da coisa. Qual foi o momento da vida de vocês? Vocês disseram, nossa, eu estou no caminho certo. E qual foi o outro que, Senhor, estou passando, nossa, que dificuldade. Obviamente, se ela pudesse ser falada aqui para os ouvintes, né? Para eles tentarem entender que a vida de um cristão não é um mar de rosas. A gente passa por muita dificuldade, mas é naquilo que o professor falou. A gente sabe para onde a gente está indo, então a gente suporta, levanta e segue em frente. Bom, assim que eu entreguei a minha vida para Deus, eu já sabia que eu estava no caminho certo. Que ia acontecer dali para frente, eu não sabia, mas eu sabia que eu estava no caminho certo. Porque aquela noite para mim foi transformadora de verdade. Eu sou uma pessoa antes daquela noite e após aquela noite, né? Quando eu me entreguei para Ele. E já em relação ao propósito, quando essa confirmação ela veio através de realmente as pessoas falando no que eu fui buscando também em oração com Deus para ver se era aquilo mesmo. E aí Deus confirmando. E é muito interessante porque sempre que eu perguntava assim para Deus se era aquilo, se eu estava no caminho certo, Deus sempre confirmava. Ou eu colocava uma pregação no YouTube e falava ali um tema qualquer um ali, mas dentro da mensagem tinha algo específico que eu perguntava para Deus e ali tinha uma resposta. Ou uma canção também, Deus fala muito comigo através dos louvores. Então, assim, Deus sempre foi confirmando. E eu acho que o fato de eu continuar me desafiando, porque gravar vídeos para mim é um desafio e eu acho que
é uma confirmação grande também essa coisa de, não, eu vou fazer, com toda a limitação que eu tenho, eu vou continuar fazendo, porque tá dando fruto, sabe? Entendi. As pessoas estão falando que tá sendo bom, então tá dando fruto, então continua. Quebrar, então, foi a parte, digamos assim, dolorosa, mas que por ser cristã você conseguiu arrebentar esses paradigmas que talvez por outro motivo qualquer você não o fizesse. Não faria, se não fosse eu falar da palavra de Deus, eu não gravaria um vídeo, eu não teria por que gravar qualquer coisa pra internet. Então é só mesmo porque é a palavra de Deus. Não, eu acho que eu nunca iria pra internet, eu nunca iria me expor, sabe? Dessa forma, porque eu sempre gostei de ficar reservadinha no meu cantinho, quietinha, sem conversar com ninguém. E, Bárbara, eu vou pedir licença para fazer uma pergunta. Você que é mulher, pregadora, vive no ambiente das igrejas, já pregou em vários lugares, inclusive em países diferentes. Você, como mulher, já sentiu preconceito ou algum tipo de machismo dentro da igreja? Você já passou por algo constrangedor por ser mulher e pregadora? Graças a Deus, não. Pelo menos ainda não. Pode ser que esse momento chegue, não sei. Mas até então, não. E se vier também, eu acho que eu tô muito focada no que Deus me chamou pra fazer, sabe? Vai ser um problema que surgiu, deixa o problema de lado e continua. Porque a gente não pode parar com as distrações. Então, se chegar um preconceito ou qualquer coisa que pode chegar e provavelmente vai chegar, porque a caminhada do cristão não é fácil mesmo, vem os desafios, né? É a gente não perder o nosso foco, sabe? É não desviar da rota, porque são distrações. Né? Então, é manter o foco e seguir em frente. Exato. Então, a gente agora entra num tema que é igreja e comunidade. E eu faço a pergunta para você, professor, pastor. Qual a importância de se congregar hoje? Veja bem, quando se fala em se congregar, nós estamos falando de estar em reunião com várias pessoas ou mesmo você com a sua família. Então, a importância de eu congregar, não importa o lugar, ela é vital para o meu crescimento espiritual e para a minha comunicação com Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu vou repetir, quando se fala em congregar, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é que elas precisam estar em um templo. Uma igreja, né? Mas não é só num templo que a gente congrega. Podemos congregar numa célula. Ela entregou a vida dela para Jesus em uma célula, ou seja, em um ponto de culto, em um culto no lar, e ali mudou a vida dela. Então, quando se fala em congregar, pode ser em qualquer lugar, como Jesus disse à mulher samaritana: olha, você pode congregar aqui, você pode congregar ali, você pode congregar na rua, você pode me adorar em qualquer lugar. Agora, quando se fala em reunião no templo, em uma comunidade, eu acho muito importante nós analisarmos os líderes que estão nessa comunidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que líder cego, ele guia as pessoas para o abismo. Então, há uma importância na observação de quem está me guiando. Eu preciso saber. Quem é a pessoa que está me guiando? Como que essa pessoa qual é o caráter dessa pessoa, quais são as ações dessa pessoa, porque ele vai ser o líder que eu vou estar acompanhando. O que ele prega? Qual é o objetivo dele? Ele tem foco? Ele não tem foco? Então, a importância de se congregar em uma comunidade, em um templo, eu preciso observar quem é o meu líder. O próprio Jesus Cristo falou sobre isso para os religiosos da época. Ele dizia: olha, vocês são cegos guiando outros cegos. Olha aí, Bárbara. Olha aí, André. Então, eu sempre digo para qualquer pessoa que faz essa pergunta para mim, porque é uma pergunta muito pertinente, uma pergunta muito boa. Então, olha o teu líder. Porque é ele que vai te liderar, ele que vai te conduzir, vai te ensinar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, agora eu preciso fazer parte daquela comunidade e eu preciso ser uma pessoa transformada ali para que eu possa influenciar aqueles que não são, porque em todo lugar tem pessoas que são transformadas e pessoas que não são transformadas. Isso é o óbvio, né? E até porque a igreja é o lugar que cura.
Então vem alguém que está doente espiritualmente, ele precisa chegar no templo e ser curado. Então eu preciso, o segundo ponto, primeiro observar o meu líder, o segundo ponto é eu ser aquele canal de transformação de outras pessoas que estão ali. Pô, essa pessoa é diferente, né? Então eu preciso influenciar e não ser influenciado por aquela gama de pessoas que não estão bem, ok? A pergunta aqui, número 4 do nosso tema é: por que na história, não só na história cristã, mas na história religiosa, por que vocês acham que surgiram tantas vertentes religiosas? Porque se existe a verdade, ela não seguiu num único caminho? Por que hoje, por exemplo, existem tantas denominações que inclusive são cristãs, mas na concepção às vezes de céu e inferno acabam por divergir em algum ponto? Porque às vezes a gente encontra pessoas que estão querendo, têm uma sede por Deus, mas encontram uma dificuldade de se encaixar em algum perfil cristão. E o que é que vocês acham sobre isso? Da onde veio essas ramificações todas? Eu acho que da onde veio o pastor vai responder melhor do que eu, com certeza. Então, passo a palavra. Veja bem, no século XV houve uma divisão geral, a divisão geral, porque essa divisão já existia antes do século XV através de Martinho Lutero. A Igreja Católica Romana, ela se divide como a Igreja Protestante, mas o protestantismo, o movimento, ele já existia antes do século XV. Jerônimo Savonarola, por exemplo, ele apregoou contra o Papa e ele era um cristão, ele era um monge. Então, o movimento protestante, ele já existia antes do século XV. Quando chega o século XV, Martinho Lutero, ele vai e divide. Aí se dividiu para 2 denominações. Mas eu vou repetir, esse movimento já existia dentro da Igreja Católica. A partir dali, a partir de Martinho Lutero, a partir de João Calvino, que foram os homens, Martinho Lutero, João Calvino, Jacó Armínio, são esses homens aí que tiveram ideologias protestantes, ou seja, protestava contra a Igreja Católica, e que foram abrindo, cada um deles foram abrindo denominações. Por exemplo, João Calvino fundou a Igreja Presbiteriana. Martinho Lutero fundou a Igreja Luterana, ok? E assim por diante. Dessas igrejas presbiteriana, luterana, congregacional, batista, anabatista e assim por diante, foram surgindo outras. E até hoje são ramificações. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela saiu da Igreja Batista, certo? A Igreja Deus e Amor, ela saiu da Assembleia de Deus e assim por diante. São denominações, são pessoas que vão estando dentro das denominações e que têm ideias diferentes, ok? Esse é o primeiro ponto. E vão abrindo suas denominações, ok? Agora, quanto à salvação, a maioria, 90% das denominações, elas pensam a mesma coisa. Elas divergem nos usos e costumes. Ok? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem claro. A salvação é só em Jesus Cristo. A maioria das denominações cristãs, mais de 90% delas, elas sabem que a salvação é em Jesus. As doutrinas bíblicas, elas não divergem nessas denominações. O que diverge são costumes. Por exemplo, a Assembleia de Deus lá do Brasil, usa-se muito, em muitos lugares lá, a mulher não pode usar calça, a mulher não pode cortar cabelo, a mulher não pode pintar. São costumes que divergem, mas se você pegar um assembleano e um presbiteriano e perguntar salvação em Jesus, a doutrina cristã, cristologia, salvação em Jesus, o assembleano vai dizer, o presbiteriano vai dizer. Então, as doutrinas bíblicas, elas se divergem muito pouco em todas essas denominações, ok? Perfeito. E fica aqui também uma pergunta, que inclusive é uma pergunta do ouvinte, pastor, tem aqui ela registrada, e ela é a seguinte: professor, a teologia reformada é a única correta?
como lidar com essas outras visões dentro do corpo de Cristo? A teologia reformada, ela é mais para a igreja presbiteriana, né? Os reformados, por isso que eles surgiram como esse nome. Os reformados, ou seja, eles fizeram uma reforma da teologia católica. Eles fizeram uma reforma. Então, quando diz teologia reformada, você vai olhar para aquelas igrejas que surgiram no século XV, que eu acabei de falar. São essas, teologia reformada. Mas não tem muita diferença da nossa, não. São poucas. Eu volto naquele mesmo assunto. É pouca diferença. A teologia reformada, por exemplo, ela se diverge no sentido de salvação em eles pensarem que Deus, ele vai salvar alguns e outros não. Mas quando você vai ver a santidade deles, a busca deles por Deus desse povo, você vai ver que às vezes é até mais do que nós. Entende? A sede que eles têm da graça da Bíblia, às vezes é mais do que nós, que não temos essa teologia. Não temos esse pensamento de que Deus escolheu uns para salvar, todos estavam perdidos e ele tirou alguns para salvação e o resto ele deixou, ok? Mas quando você vai olhar para a vida santificada desse povo, você, mesmo eles pensando que uma vez salvo, sempre salvo, você vai ver que eles têm uma vida de santificação e um caráter exemplar. É interessante isso aí. Então, como lidar com eles? Eu preciso ter a minha vida, eu preciso ter ela baseada na Bíblia Sagrada. Não preciso ficar olhando para essas teologias, discutindo com eles o que é certo, o que é errado. Eu preciso ter um foco na minha vida, e o meu foco é Jesus. O foco, no caso, é Jesus, é a Bíblia, lá tem que ser a nossa referência, né? Eu acredito que o que eu sempre busco, inclusive esses dias eu passei uma situação que foi assim, eu falo com você sempre vem me citar a Bíblia, você é muito radical. Aí eu pensei, olha, se você acha que porque eu leio a Bíblia eu sou radical, então muito bem, eu sou radical, tá? Não tem problema nenhum, me acho radical e não tem problema nenhum. Mas agora também eu faço uma pergunta, eu queria entrar no assunto da escatologia agora, que é uma coisa muito falada, tá todo mundo por aí na internet, isso tá bombando. Vocês acham que a gente tá perto do apocalipse? Vocês acham que a gente vive os últimos momentos, Bárbara? O que é que você acha? Sim, tá perto. Graças a Deus. Por incrível que pareça, eu sou, nossa, vai cair fogo do céu, como é que você tá achando que tá tudo bem, né? Olha, então, é até curioso esse tema, porque tem muita gente que tem medo, né, de quando falam, a gente tá perto dos últimos tempos, tem gente que fica apavorada, entra em desespero, tem gente que não gosta de ler o livro de Apocalipse, porque tem medo. E eu já amo esse tema. Amo escatologia e eu dou glória a Deus de estar cada vez mais perto esse tempo de chegar, sabe? Que tá chegando o fim, tá chegando o retorno do nosso Senhor. Então, assim, é algo que me alegra. Pânico zero, sabe? É saber que Deus tá no controle de tudo e que a gente tá guardado e tá tudo certo. Não é pra gente se preocupar, muito pelo contrário, é pra gente ficar feliz, sabe? Que a gente vai se encontrar com Ele. Há poucos dias atrás a gente passou uma situação que eu fiquei assim, olhando a reação das pessoas, que foi o blackout aqui na Europa, né, Portugal, acho que foi uma parte da Espanha também, o desespero das pessoas na rua, os supermercados abarrotados, o pessoal comprando dinheiro, já era o apocalipse, era o fim do mundo. Então assim, a única coisa que eu percebi é que essas pessoas não estão preparadas para esse momento, né, foi uma correria. O que é que o senhor acha disso, professor, nesse momento? O mundo, ele está com uma visão completamente diferente. O próprio Jesus Cristo falou no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36, ele diz, como foi nos dias de Noé. Olha que coisa interessante. Ele disse, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como é que foi os dias de Noé? Olha só, nós estamos falando do Apocalipse, das coisas que vai acontecer na grande tribulação, né? E as pessoas, como a Bárbara diz, morrem de medo, né? Morrem no sentido, eu estou falando aqui, morrer aqui não é no sentido de morrer, isso é uma analogia. Elas têm medo de falar no assunto, elas têm medo, né, de falar no assunto, receio, não gostam de falar no assunto. Falar nisso, acham que é loucura. Mas é porque elas estão com foco em outra coisa. Jesus Cristo falou, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Bom, vamos analisar o que ele disse como foi nos dias de Noé. Ele diz bem assim, olha, porque nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se
e davam-se em casamento. Olha que coisa interessante. Pastor, eu não entendo isso. O que é isso? Eles estavam vivendo uma vida normal com o foco nessas coisas. Comiam, bebiam. Ou seja, estou preocupado em comer, estou preocupado em pagar aluguel, estou preocupado em comprar comida, estou preocupado em pagar a luz. Casavam-se e davam-se em casamento. Estavam casando. A preocupação deles estava literalmente nas coisas da terra. Hoje não é diferente. A preocupação das pessoas está aqui, o foco deles está aqui, para o hoje, para o momento. Quando, na verdade, o nosso foco deveria ser igual a Bárbara falou. Meu Deus, quando eu sei que está se aproximando, eu vou ficando mais alegre, porque o foco dela é outro. O foco dela não são como as coisas dessa terra. Óbvio que ela trabalha, você trabalha, eu trabalho, mas eu estou com o pé na terra, mas a minha mente está nas coisas espirituais. A mente daquelas pessoas estavam nas coisas da terra. Por isso que Jesus Cristo falou isso. Então, são dois focos completamente diferentes. Quem tem esse foco aqui no Apocalipse, ele está tranquilo. Ele fica em paz. Você viu a alegria no rosto dela, estampado no rosto dela quando tocou nesse assunto. Mas é porque o foco dela é esse. O foco dela é o céu. Ok? O foco dela são as coisas espirituais. Agora, quando o meu foco está nessa terra, como Jesus falou, olha, o foco das pessoas antes do dilúvio estava na terra. Então, quando eu toco quando eu ouço, eu que estou com foco na terra, eu ouço um assunto espiritual, eu fico preocupado. Porque eu fico com medo de perder tudo que eu tenho aqui. Eu tenho milhões no banco, eu vou perder tudo. Eu tenho carros, eu tenho casa, e além disso, eu nunca pensei nisso, meu Deus, eu estou preocupado. Mas no caso nosso aqui, isso é prazeroso conversar. São dois focos. O dia que o ser humano entender que quando ele tira o foco das coisas da terra e leva no mundo espiritual, muda completamente a vida dele. E vocês acham que a gente está perto também de viver a questão da marca da besta? Vocês acham que isso vai ser um chip, que isso vai ser... como é que isso vai se revelar nesse momento aqui na Terra? O que é que vocês acham da marca da besta? Bom, isso vai chegar, né? Essa marca vai chegar, se vai ser um chip, eu não sei. É muito famoso que vai ser um chip, né? Uhum. Mas eu não sei se vai ser um chip, o que vai ser. Se vai ser uma ideologia, porque diz que vai estar na nossa fronte, né? Pode ser uma ideologia. Tem o comprar e vender, que só vai o comprar e vender, também tem a questão disso, né? Tem a questão disso. Então, o que vai chegar, vai chegar. Agora é esperar para ver, né? Quais são mais os sinais, quais os outros sinais que você vê no mundo hoje que você olha e diz, ele está perto de voltar? Como as pessoas estão doentes emocionalmente. O amor está se esfriando cada vez mais, né? Agora essa onda desses bebê reborn aí, que no Brasil tá uma febre, nem sei se vocês estão sabendo, são umas bonecas que as pessoas estão levando muito a sério, como se aquilo fosse uma vida real, né? Então estão valorizando mais o que é falso, que é mentiroso, do que uma vida real, um ser humano real. Quantas crianças estão aí que poderiam ser adotadas, né? E cuidadas como uma boneca está sendo cuidada. Então a gente vê que não existe o amor, né? Existe um amor próprio dessas pessoas, porque falando nesse tema agora, essas mulheres, elas não querem ter o trabalho de acordar de madrugada para cuidar de uma criança, trocar fralda e tudo mais, então elas estão se priorizando, o meu bem-estar, né? Então, não quero dar minha vida, o meu tempo para uma criança que vai chorar, que eu vou ter que ficar ali depois com sono, para depois trabalhar e fazer minhas coisas cansadas. Então a gente já vê o amor se esfriando, sabe? E não só nisso, em muitas outras coisas. Os irmãos, um apunhalando o outro. Então, assim, esses pequenos detalhes, entre aspas, né, que são gritantes, a gente vê que as coisas estão acontecendo, né? E o avanço da tecnologia, assim, tá assustador, né? E a gente já vê como o ser humano está entupido de tecnologia, quanto a gente está perdendo a nossa identidade por conta da tecnologia, né? Já existem chips que fazem você pagar contas só com sua mão, né? Coloca ali subcutâneo, um aparelhinho, um negócio, e você começa a se tornar algo material,
você já está perdendo a sua humanidade, você já está se tornando um objeto, um negócio, né? Um cartão, uma coisa eletrônica. Já estão implantando os chips no cérebro também, né? Então, a nossa vida está cada vez mais virtual. As coisas estão cada vez mais smarts e o ser humano cada vez mais burro, né? Porque a gente está cada vez mais dependente. Então, eu vejo isso, sabe? Aonde que a gente vai chegar? As pessoas que se identificam como animais, sabe? E agem como animais. Assim, assustador, é chocante. Uma pessoa achar que ela é uma cobra. Esses dias eu estava vendo no YouTube uma mulher que foi no shopping rastejando no chão como uma cobra. Gente que está vivendo como um porco no meio da lama. Então, assim, é assustador a gente ver como nós estamos, como que está a humanidade. Porque deveria ser o contrário, né? Se a gente tem um avanço, digamos, científico, um avanço de consciência, um avanço de nível moral dentro de uma sociedade, era para isso trazer benefícios, não haver um regresso na atitude das pessoas. Que eu acho que é isso que você está falando, que a gente vê hoje realmente na sociedade, e principalmente no Brasil, que é o nosso país de origem, e é um país que eu acredito que é muito importante para Deus. É uma nação muito importante, porque é incrível como aqui na Europa as pessoas falam que o brasileiro tem muita fé. Eu ouço muito isso aqui na Europa, os portugueses inclusive falam, vocês brasileiros têm uma fé inabalável, uma fé incrível. Então, poxa, o Brasil é um país diferente, meu, é um povo realmente diferente, que tem muita fé. E às vezes a gente está começando a encontrar esse paradoxo, está surgindo uma onda no Brasil completamente contrária ao que sempre nós fomos, um país de pessoas resilientes, de pessoas de fé, para sermos pessoas frágeis, militantes, uma militância que às vezes não tem sentido nenhum, que eu não sei de onde surgiu, nem como surgiu, que não tem propósito nem sentido nenhum, a não ser um viés talvez realmente político. Então, assim, é uma coisa incrível no Brasil. Então, eu queria que vocês também opinassem um pouco do que vem acontecendo hoje no Brasil em relação ao propósito, à existência das pessoas, e comentassem a respeito disso. Bárbara? Então, em relação a tudo isso que está acontecendo, é necessário haver essa imbecilização das pessoas, né? Porque quando você tem um povo frágil, é mais fácil de doutrinar. Então, você tinha falado, né, da marca da besta. É muito melhor que ele tenha essas pessoas nesse nível, né, de mentalidade, para ele dominar de forma fácil. Então, a marca da besta, né? Ser na fronte, ser uma ideologia, ser nas mãos, ser uma atitude, ser as nossas ações. É fácil, né? Quando chegar esse líder, ele vai falar, olha, para você comprar, você tem que fazer isso, tem que ser assim. E essas pessoas, como estão já super fracas, com a mentalidade super fraca, sem identidade, elas vão seguir. Vão então, ser dominadas muito fáceis, muito né? fáceis. Então, você acredita que isso seja estão cumprindo uma agenda do mal sendo cumprida para chegar a esse momento, porque o apocalipse, para surgir, tem que vir o caos. O caos tem que ser instalado. Então, a gente está aqui caminhando a passos largos, bem largos, um sprint final para que isso aconteça. E o senhor pastor, o senhor acredita que a gente também realmente estamos nesse momento hoje, nesse sprint final da volta de Jesus, diante do que vem acontecendo não só no Brasil, mas em outros países? Veja bem, o Senhor Jesus Cristo, ele falou sobre a sua volta. E ele deu vários sinais. Ele não disse quando ele vai vir, mas ele deixou os sinais para que, quando esses sinais estivessem acontecendo, as pessoas ficassem espertas, erguessem a cabeça, como a Bárbara ergue. Muito interessante. Essa alegria dela contagiou a gente, porque é difícil você encontrar alguém que ele fica alegre pela vinda do caos, só que essa vinda do caos está indicando para aqueles que estão esperando uma redenção completa. É como você falou, sem a vinda do caos não tem como. Então, quanto mais ruim vai ficando o mundo, mais complicado vai ficando o mundo, você vai entendendo, biblicamente, que está chegando o fim. Enquanto outros, olha, duas vertentes, novamente. Uma vertente de pessoas vão ficando com medo do caos.
outra vertente vai ficando alegre. Olha que coisa interessante. Já parou para pensar nisso? Enquanto uma vertente está alegre, outra está ficando desesperada. Meu Deus, tudo isso que está acontecendo. Mas aqueles que sabem, que têm o conhecimento, eles pensam assim, isso é um sinal. Aí é por isso que Jesus Cristo falou, quando vocês virem todas essas coisas, ergam a cabeça. Saiba que a tua redenção está próxima. Olha que coisa interessante. Então, o Senhor Jesus Cristo tem um sinal que ele deixou antes desse caos acontecer. Esse é o último sinal que já aconteceu antes de tudo, porque guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, tudo isso aí já aconteceu. Mas quando Jesus Cristo falou, quando vocês começarem a ver essas coisas aumentarem de uma forma muito grande, fique esperto, porque peste sempre existiu. Terremoto sempre existiu. No século V houve 10 terremotos, século X houve 150 terremotos e assim foi só crescendo, a ponto de no século XX já ter mais de, século XXI, 2021 já ter mais de 10 mil terremotos. Então o crescimento, Jesus estava falando do crescimento do caos, até chegar nesse ponto que nós estamos falando. Então, só que tem um desses sinais que me chama muita atenção, eu vou falar rapidinho aqui, olha só. Jesus Cristo falou, olha para a figueira, quando seus ramos já se tornam tenros, sabei que está próximo o verão. Assim, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, sabei que a minha vinda está próxima. É interessante porque a figueira na Bíblia é Israel. Jesus Cristo falou, olha para a figueira, dá uma olhada nela, quando seus ramos já se tornam tenros e brotam folhas, o que significa isso? Bom, a figueira é Israel. Israel deixou de ser nação no ano 70 depois de Cristo. Israel foi expulso da sua nação, né? Lá no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito ele sitiou Jerusalém, rebentou, destruiu a cidade e os judeus foram expulsos. Isso é a chamada da diáspora judaica. O que é diáspora? Dispersão do povo judeu entre as nações através dos séculos. E eles viveram como nômades. Olha só. Eles moravam na França um tempo, eram expulsos, moravam na Inglaterra um tempo, eram expulsos. Todos os judeus. Jerusalém, por isso que no ano 637, quando nasceu o islamismo, daqui a pouco o islamismo tomou conta de Jerusalém. Bom, resumindo, quando Israel volta para o seu país, a Terra Santa, ele volta no dia 14 de maio de 1948. Israel voltou a ser nação, essa nação poderosa que nós estamos vendo aí, rebentando com tudo, ela tem pouco tempo de existência. 1948 para cá, dá quanto tempo? 52 mais 24, 76 anos. Israel tem, só que ela volta e tem um poder extraordinário. Jesus Cristo falou bem assim, olha para a figueira, quando ela começa a brotar, ou seja, quando ela volta a ser nação, sabei que está próximo o verão. Então eu acredito que o Apocalipse está aí às portas, porque esse último sinal que faltava acontecer era o último. Ele aconteceu há 76 anos. Aí Jesus Cristo falou bem assim, dá uma olhada para esse sinal, porque não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Interessante, eu não estou dizendo o dia que vai acontecer o Apocalipse. Eu só estou falando de sinais, ok? Não estou afirmando aqui. Que indicam uma proximidade. Que indicam uma proximidade. Como eu já disse, fome, guerra, isso existe há muito tempo, mas alguns sinais evidenciam uma proximidade. Né? Perfeito. Então, Israel voltou a ser nação tem 76 anos. Jesus Cristo falou, não passará essa geração. Qual é a geração que ele estava falando? Ele disse esta geração, a geração que ele estava falando de Israel. Uma geração no Brasil é aproximadamente aí 70 e poucos anos. Uma geração em Israel já é um pouco mais. Ela é uma média aí de 80, 90 anos. Uma geração em Israel. Israel está com 76. Olha coisa interessante.
Pastor, o senhor está dizendo que daqui a 4 anos... Eu não estou dizendo nada, eu estou falando de sinais, para a gente ficar muito esperto. Uma geração em Israel é de 80 a 90 anos. Se a gente for olhar para a geração em Israel, está com 76 anos, a geração que Israel voltou a ser nação, Israel, daqui a 16 anos, pensa como o caos vai estar instalado no mundo. Porque nós estamos falando de sinais. E outro sinal, e esse é um que evidencia mesmo, é Mateus capítulo 24, versículo 11 e 12, que a Bárbara citou. O amor de muitos esfriará. O que significa isso? O amor dos cristãos. Dentro das denominações, dentro dos pontos de culto, entre eles, na casa deles. A Bíblia diz: o irmão vai entregar o outro irmão. Irmão ali é de sangue. Quando diz irmão ali, está falando de irmão de sangue, irmão normal, companheiro, amigo. E hoje o que nós vemos mais é isso. Então são sinais que evidenciam o Apocalipse, só que o foco das pessoas não estão nesses sinais. O foco das pessoas estão no comer, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Então, quando a gente fala desses sinais, eles pensam como a geração de Noé. Noé dizia: gente, vai haver um dilúvio. Nunca tinha chovido na terra. A Bíblia diz que uma relva descia sobre a terra. Nunca tinha chovido. Nunca aconteceu um apocalipse dessa forma. Então, como as pessoas da época de Noé não acreditavam, hoje também essas pessoas que estão nesse lado aqui, elas têm medo. Mas elas não estão crendo, porque se elas acreditassem, elas vinham para esse lado aqui, para essa outra vertente. Eu gostaria que vocês explicassem para quem está em casa e para quem tem essa dúvida o significado da Trindade. O que é que significa Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? São uma coisa só? São 3 pessoas? O que é que significa e o significado da Trindade na vida de um cristão? Bom, é como você falou, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os 3 são Deus, mas eles se comunicam se centram em Deus Pai. Deus Pai se revela dessas 3 formas, como Filho, como Espírito Santo. E cada um tem o seu papel. Deus Pai tem o seu papel, Jesus teve e tem o seu papel, ele veio para nos dar a salvação, ele veio morrer por nós. E depois, quando Jesus voltou para o céu, ficou Deus, né, o Espírito Santo, como essa forma de continuar nos ensinando as coisas. Então, nós precisamos dos 3. Né, os 3 são importantes e nós temos hoje na nossa vida, quem tem a sua vida com Deus, quem entregou sua vida para Deus, tem sempre o Espírito Santo junto, né, que é o consolador, que é o direcionador, que, né, ele é aquele que nos ajuda a entender onde que a gente está errando, né, ele nos convence do nosso pecado, né, a gente, como cristão, a gente falha ali uma vez ou outra em algumas coisas, então é o Espírito Santo que testifica em nós: olha, isso aqui está errado, se conserta, né, pede perdão. Então nós precisamos dos 3. Então, para você, professor, faço uma pergunta em relação ao Espírito Santo especificamente. O Espírito Santo dá aqueles dons espirituais que a gente viu na igreja primitiva, ali o dom da profecia, o dom de falar em línguas, e hoje a gente vê algumas vertentes de igreja tendo essa expressão dentro da igreja, pessoas que falam em línguas, pessoas que curam, mas em outras não. Então, assim, eu vejo às vezes a dúvida das pessoas, que também é genuína, é entender se o que é verdadeiro. Isso de fato existe hoje? É possível um cristão se expressar como Espírito Santo realmente em dom de línguas, ou isso ficou lá atrás na igreja primitiva? É muito interessante essa pergunta, porque essa é uma dúvida de muitas pessoas, de milhares e talvez até de milhões de pessoas. Primeira coisa que nós devemos observar: no Antigo Testamento você vai achar escrito de Gênesis a Malaquias: assim diz o Senhor. A palavra Senhor ali é o tetragrama. É interessante, todas as vezes que você vê, quando você vai procurar no hebraico, a palavra Senhor para Deus é o tetragrama. Assim diz o Senhor Jeová. Isso de Gênesis até Malaquias.
Quando você vai ler de Mateus até João, você vai achar escrito, disse Jesus, né? Ou disse o Senhor Jesus. E é interessante porque Senhor ali na língua grega é Kyrios. Kyrios é a palavra usada pelos gregos para traduzir o tetragrama. Jeová, entende? Bom, disse o Senhor Jesus, de Mateus até João. Quando vai a partir de Atos, você vai achar escrito, disse o Espírito Santo. Eu só coloquei biblicamente o que a Bárbara citou das 3 pessoas. As 3 pessoas são distintas, são 3 pessoas, cada uma tem a sua especificidade, cada uma tem a sua atuação, e cada uma é diferente, porém não são 3 deuses, é um Deus que subdivide em 3 pessoas. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Espírito Santo, ele forneceu, ele doou esses dons para a igreja primitiva. Hoje nós temos esses dons? Não mudou em nada. Nós temos. A questão hoje está em quê? Por que algumas igrejas usam e outros não? Bom, se eu não acredito, se eu estou em uma denominação que não acredita que esses dons podem ser usados hoje, eu não vou correr atrás. Não vou usar. Eu não acredito. Agora, a gente só não pode esquecer, pastor, eles estão errados? Errados não. Eles só deixam de usufruir, só isso. Mas errados não, porque eles creem em Jesus, eles creem no Espírito Santo. Eles só deixam, olha, tem esse microfone aqui, você pode usar, eu não quero usar ele, eu quero pregar na garganta. É um negócio meu. O microfone está aqui, eu não prego porque eu não quero. Então, existem os dons espirituais, sim. Mas essas igrejas que não acreditam que esses dons, eles são para os nossos dias, se na mente deles, se no entendimento deles, se no cérebro deles, se nessa massa cefálica que eles têm no seu crânio, ok? Eles acreditam que foi só para aquela qualidade de pessoas que viveram no século I e dali para frente não mais, isso é com eles. Nós acreditamos que todos os dons espirituais são para os nossos dias, até Jesus voltar. Não mudou nada. Mas não tem nada a ver dizer que eles estão errados, eles só não usufruem. Só isso. É interessante, porque eu já ouvi algumas pessoas dizerem que ter o dom espiritual é a prova que o Espírito Santo habita em mim. E assim, aquilo me constrangeu um bocado, porque eu não tenho dons espirituais, nunca falei em línguas, nunca tive sonhos proféticos, mas eu sinto a presença de Deus. Eu sinto. E fiquei um pouco constrangido de ouvir já de um irmão dizer, não, a prova que o Espírito Santo está em você é você falar em línguas. É você fazer um milagre, é você revelar um sonho para algum irmão, entendeu? Então, assim, queria entender melhor, e acho que essa é uma dúvida também genuína das pessoas. É interessante, porque eu já vi pessoas ligarem para mim e perguntar, pastor, eu não falo em língua, eu não profetizo, eu não oro e Jesus cura ninguém, eu não tenho o Espírito Santo. E é interessante também que a Bárbara foi num culto em que um pastor disse exatamente isso aí. Olha, se você não fala em línguas estranhas, você não tem o Espírito Santo. Primeiro, vamos começar por Jesus. Jesus nunca falou em mistério. Verdade. E livro de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 18, está escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Olha aí. Então ele tinha o Espírito Santo. E ele disse bem assim, quem faz essas obras é o Espírito Santo. Jesus, homem, nunca fez nada. Na vida dele, quem fazia era o Espírito Santo. Então veja bem, Jesus tinha o Espírito Santo dentro dele, mas ele nunca falou em mistério. É interessante. Já começa por aí. Já começou. Essas pessoas nem prestam atenção nisso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Os dons espirituais não têm nada a ver com salvação. As pessoas confundem.
eu tenho os dons do Espírito, então eu sou um homem de Deus. Negativo. Você tem dons do Espírito. Você tem o dom para ensinar. A Bárbara tem o dom para pregar. Isso é um dom. Não são todos que ensinam, não são todos que pregam. Dons do Espírito todos têm. A questão é que dons espirituais não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com presença de Deus. O Espírito Santo, a partir do momento em que eu entreguei minha vida para Jesus, o Espírito Santo vem sobre mim e habita dentro de mim. Isso é real. Agora, dom para pregar, dom para profetizar, dom para falar em mistério, isso aí são dons, mas dom não leva à salvação. Fruto do Espírito é que leva à salvação. O fruto, porque... então, pastor, quem faz o fruto do Espírito, como está escrito em Gálatas capítulo 5, ele é que é salvo? Veja bem, os salvos, eles produzem o fruto do Espírito. Se eu não produzo o fruto do Espírito, automaticamente eu estou dizendo que eu não sou salvo, porque eu não produzo o fruto da salvação. Jesus Cristo disse, pela árvore, pelos frutos... conhecereis a árvore. Se não produz frutos bons, como é que a árvore é boa? Entendeu? Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu tenho dom para ensinar. Eu tenho dom para olhar para você, André, e Deus me mostrar qual é a tua chamada. Eu tenho dom para isso. Mas isso não tem nada a ver com a minha salvação. O que tem a ver com a minha salvação é o meu caráter, como é que eu ando, como é que eu vou agir no meio das pessoas. Isso é que demonstra se eu sou salvo ou não, porque as minhas atitudes é de um salvo ou as minhas atitudes não são de um salvo, entendeu? Entendeu ou não? Exato. Perfeito. E o problema se ouve muito isso, né? Se você não fala em línguas, então você não tem o Espírito Santo. Isso é uma loucura, é um absurdo falarem isso. É uma pessoa que está completamente desconectado de entender que um só é o Espírito, mas que ele atua de formas diferentes nas pessoas. Nem todos vão falar em línguas, nem todos vão ter o dom de cura, nem todos vão profetizar, nem todos vão, ter o dom do ensino. Mas todos têm o Espírito Santo. É um Espírito que age de forma diferente. Então eu não posso falar que eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em línguas, mas eu tenho outro dom. E quem dá o dom é o Espírito Santo, do jeito que ele quer para o que for útil. Isso está escrito em 1 Coríntios. Então, claro que eu posso buscar, né? Eu quero me desenvolver nesse dom aqui, eu busco, e o Espírito Santo ele me dá. Mas eu tenho que buscar. Mas eu não ter o dom de falar em língua não quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo. E muita gente glorifica as línguas e usam como uma prova, uma comprovação de que aquela pessoa ela tem o Espírito Santo. E tá completamente errado isso. E qual é a maneira que vocês acham que uma pessoa que está começando a caminhar no mundo cristão agora, quais são as ferramentas que ela tem e o que ela pode fazer para se proteger desses tipos de pregações, desses tipos, muitas vezes, porque já há muito material, inclusive na internet, é muito fácil para uma pessoa que está começando no mundo cristão acessar hoje um material na internet, em tudo. Inclusive isso volta para aquele assunto também que estamos perto da volta de Cristo, que é a palavra se disseminar em todas as nações. E eu acho que a internet também ajuda um pouco nesse sentido, né? A gente vê avivamentos aí em países que a gente nem imaginava. O que é que vocês diriam para essas pessoas? O que é que elas poderiam fazer para assistir uma pregação e dizer, opa, peraí, eu não posso ser aqui manipulado por isso está errado? Não tem como uma pessoa saber se ela está sendo manipulada ou não, se ela não conhece qual que é a verdade. Se eu não sei qual que é a verdade, como que eu vou saber se estão mentindo para mim? E como que uma pessoa pode saber como é que é a verdade? Qual que é a verdade? A Bíblia. Aquilo ali é a verdade. Então não tem para onde correr. Se uma pessoa quer crescer na vida espiritual, quer ter entendimento e revelação com Deus, ela pode ouvir quantas pregações ela quiser. Mas intimidade de verdade ela vai ter quando ela buscar na palavra. E eu passei por isso. Eu assisti uma pregação que estava falando sobre Sansão e eu lembro de ter visto essa parte de falar sobre Sansão numa novela que minha mãe gostava de assistir. E aí eu vi que estava diferente ali o que o pastor estava falando com o que eu lembrava que foi mostrado na novela. E aí eu pensei, mas qual que tá certo? Como é que eu vou saber?
A Bíblia. E foi aí que a chave virou. Nossa, Deus, quantas pregações eu já ouvi? E se eu já ouvi coisas que estavam erradas? E se eu já ouvi algum pastor que estava tentando manipular ou um falso profeta falando mentira? Nossa, agora eu vou me dedicar à Bíblia. E foi aí que eu comecei a estudar a Bíblia. Pronto. Continuo ouvindo pregações, continuo, obviamente, mas eu já não caio. Por exemplo, como o pastor falou, eu fui numa igreja e ouvi essa besteira que o homem falou, que se você não fala em língua, você não tem o Espírito Santo. E aquilo, obviamente, eu sabia, né? Soou como heresia, né? Total. E eu ali, assim, chocada, enquanto milhões não, mas muitas pessoas, aquela igreja grande e cheia, o povo dando glória a Deus, aleluia, amém, e não sei o que, aquele mover, eu fiquei chocada. Falei, meu Deus, essas pessoas não têm entendimento. Mas não têm entendimento porque não quer. Elas querem as coisas mastigadinhas, elas querem o que o outro tem para falar para elas não querem ter o trabalho de abrir a Bíblia e ler e estudar. Então não adianta uma pessoa que quer ter uma vida com Deus e quer se blindar de heresias, de falsos pastores, falsos profetas, vai ter que estudar a Bíblia, não tem para onde correr. E o que é que vocês acham que, além da preguiça que você já falou, que outras situações fazem com que as pessoas tenham essa resistência em ler a Bíblia? Porque essa semana até passou um vídeo na minha timeline, eu achei interessante, um humorista brasileiro, ele falou, eu acho engraçado vocês cristãos. Outro dia eu estava falando com um cristão, ele chegou para mim e falou que a Bíblia era tudo, que aquilo é onde estava o Deus dele, que aquilo era verdade, que aquilo era tudo da vida dele. Aí eu perguntei assim para ele, mas tem uma coisa, você já leu a Bíblia? E o cristão ficou, não, é que eu vou no culto domingo, o pastor lê um pedacinho e a gente fica lá, louva o Senhor e ele só dá o creme de la creme pra gente. Então assim, mas peraí, esse livro que representa tudo pra você nunca leu? Não, porque é muito grande, né? Então assim, ele faz essa brincadeira que tem um fundo de verdade. A gente vê muito cristão com essa resistência de ler a Bíblia. De onde é que vocês acham que vem essa resistência? É interessante porque eu já vou ouvir a Bárbara, mas é só um adendo aqui. A Bíblia não representa tudo para ele, porque se representasse tudo, ele lia. Nossa. Então ela não representa tudo para ele. Que forte. E é isso. Se representasse tudo, ele buscava conhecer. Às vezes as pessoas só querem pertencer, né? Às vezes ela só quer ser um religioso. Ela não quer conhecer a Deus, ela quer ter um lugar para ir no domingo, fazer os movimentos que é a igreja, da igreja. Ela quer ser uma pessoa religiosa, uma pessoa que segue ali tradições, as normativas da igreja. Não, ela não quer ser um filho de Deus. Porque se uma pessoa quer ser o filho de Deus, você vai buscar conhecer o teu pai. Como é que um filho não quer saber do pai? Como é que o filho quer conhecer o pai só ouvindo falar do pai? O filho não quer conversar com o pai para conhecer o pai, o filho não quer ter intimidade com o pai. Qual que é o sentido disso? Então, a maioria das pessoas que se dizem cristãs são, na verdade, religiosos. São pessoas que só vão em denominações, que só frequentam, né, os templos. Mas só ali para pertencer. Interessante o que você está falando, porque quem quiser, no canal também tem um vídeo com o pastor Ronin, que ele explica uma análise bem interessante da conversa do Nicodemos com Jesus Cristo. E o professor fala que ele era um príncipe, ele tinha o Pentateuco na ponta da língua. Mas Jesus vai falar de um amor ali simples, que é a transformação e o nascer de novo, e ele fica meio tonto sem entender o que está acontecendo, né? Verdade. Então, assim, basicamente a religião, né? Basicamente o que é um religioso. Então a gente vê um espelho daquele fariseu antigo nas pessoas religiosas hoje, se dizendo que são cristãs, que frequentam a igreja, que muitas vezes estão com o tecinho na mão, ou enfim, várias outras atitudes que um religioso tem, mas que não condiz com o ser cristão verdadeiramente, né? Bárbara, professor Roni, eu quero muito agradecer esse momento, essa oportunidade que a gente teve aqui de conversar sobre o nosso Rei, sobre o Senhor Jesus Cristo, da gente poder expressar o pouco que a gente conhece, né? Que nós também, como cristãos, somos pessoas humildes, né? Eu já percebi a postura que vocês têm de humildade e fica o meu parabéns. Eu admiro muito quando eu vejo pessoas do quilate que vocês têm de conhecimento, mas
se põem como pessoas humildes, dispostas a vir aqui, né, conversar sobre o assunto, gastar o tempo de vocês, tem suas coisas para resolver, e tá aqui falando comigo sobre esse assunto. Fico meu agradecimento em nome do canal Jesus é Real, em nome de toda a equipe da Rádio Resistência, e muito obrigado mesmo. Espero haver outras oportunidades, que com certeza vão haver perguntas, vão haver questionamentos, e se vocês me permitirem, um dia a gente pode fazer aí um segundo round aí, sobre o assunto bíblico, o que é que seja. Queria que vocês falassem uma consideração final para a gente encerrar esse bate-papo aqui com vocês. Bom, eu agradeço muito o teu convite, André, e parabéns por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Que muitas vidas sejam alcançadas Amém. E transformadas através do teu trabalho, através da tua vida. E para mim foi uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês. E que esse episódio hoje sirva de grande bênção para quem for ouvir. E vamos sim fazer um próximo também. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para mim também foi um prazer muito grande estar aqui e um privilégio, né, poder falar do amor de Jesus, da palavra de Deus. Isso é um privilégio muito grande para nós e agradeço de todo o coração o teu carinho por estar nos convidando, né, para estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a vocês que estiveram até agora conosco, ao apoio da The Ship, a loja online sobre artigos cristãos, a toda a equipe da Rádio Resistência e o canal Jesus é Real. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau.